Oi, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do podcast Oficina da Vida. O projeto ele é financiado pelo Ministério da Saúde com apoio do CNPq. E hoje o tema do nosso podcast é resolução de problemas. Hoje estamos com duas convidadas muito especiais, a Isabela e a professora doutora Geisa. Podem se apresentar. Começo então? Bom, então eu sou Geisa, sou professora da enfermagem, Geisa Colebrusco de Souza Gonçalves, para ser precisa, sou do Departamento de Administração e Serviços de Saúde e Enfermagem, lá da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp. E é interessante discutir esse tema, né? Porque, assim, parece que é um tema que se adequa a qualquer público, né? Então, o meu trabalho lá na universidade é com trabalhadores da enfermagem, né? Eu fico muito na temática de gestão de pessoas, mas essa habilidade de vida, ela se aplica a qualquer fase da vida. Vou passar a apresentação para a Isabela. Olá, pessoal. Eu sou Isabela Beatriz da Trino, sou enfermeira. Atualmente estou na residência de saúde mental pela Unifesp e vim compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência no campo de prática, né? Esse assunto de resolução de problema acaba transpassando pela vivência de todo mundo, principalmente para os pacientes que chegam para mim. É isso, gente. Sejam muito bem-vindas. É um prazer enorme tê-las você aqui conosco no nosso podcast, no nosso episódio. Eu queria começar perguntando, acho que para a professora Geisa, o que é um problema? Qual que é a definição de problema? Bom, toda vez que a gente vai falar de problema, logo a gente faz um paralelo com conflito, né? Assim, problema é uma situação de ordem prática que a gente tem no nosso cotidiano e que a gente identifica como algo que a gente tem que transpor, né? Então, algo que saiu da nossa rotina e que aquilo ali a gente tem que resolver de alguma forma. É diferente do conflito, né? O conflito, em geral, ele envolve uma oposição de valores. Pode até ser um conflito da própria pessoa. Então, por exemplo, o valor dela, ela tem dois valores que ela coloca em oposição e para uma determinada situação ela não sabe qual que ela vai dar preferência, né? Então, pode ser, eu quero sair de casa, mas eu também tenho que estudar, por exemplo. Então, são valores que estão em conflito ali, né? Mas o problema não necessariamente vai ter uma oposição de valores e vai ter uma necessidade de ser resolvido naquele momento, porque tira a paz, né? Tira a percepção de tranquilidade da pessoa, né? E o conflito pode ser com outras pessoas, né? A gente ter que resolver um conflito com uma outra pessoa, mas pode ser uma oposição de valores também da mesma pessoa, tá? A senhora comentou que trabalha lá, né, com a questão de resolução de problemas e de conflitos com os trabalhadores. Você pode comentar um pouquinho pra gente, mais ou menos? Então, por exemplo, quando a gente fala de um problema no trabalho da enfermagem, né? Eu sei que essa habilidade de vida e a própria cartilha, né, do projeto, ela foca muito os adolescentes, né? Mas a gente tem problemas que a gente resolve no dia a dia do cuidado da enfermagem. Falta de material adequado, né? A necessidade de resolver uma alimentação do paciente. Então, tem vários problemas que a gente acompanha no dia a dia dentro de um hospital, de uma unidade básica de saúde. Problema da falta de energia, por exemplo. Isso é um problema, não é um conflito, né? Às vezes a gente está numa unidade básica de saúde e acaba a energia. E aí a gente tem que resolver esse problema. Como que eu vou fazer os reagendamentos, né? E principalmente numa cidade como São Paulo, que isso sempre acontece. Mas vamos tentar pensar em alguns exemplos, né, de problemas na adolescência. Porque eu acho que, assim, é uma fase da vida que a gente está em ebulição, né? Então, a gente está saindo daquela transição de dependência dos pais para resolver os nossos problemas. E a gente está entrando numa fase em que nós somos responsáveis pelos nossos problemas, né? Então, um exemplo de problema na adolescência é o baixo rendimento escolar, né? Vamos pensar assim. Isso é um problema, né? E aí a pessoa ela vai ter que dar conta desse problema
que não necessariamente é um conflito, né? Ela pode entrar em conflito com os pais, porque eles querem que estude mais e o adolescente não quer estudar, ou vice-versa, às vezes estuda muito e os pais querem que a pessoa saia mais, tenha mais convívio social, porque também tem essas situações, mas não necessariamente é um conflito. Legal. Isabela, assim, você está hoje na residência, né, sobre saúde mental, assim, no seu dia a dia, como que você enxerga essa dualidade entre problemas e conflitos e como que essas coisas elas se complementam e se diferenciam, assim, na sua rotina? Acho que no ambiente de trabalho eles sempre vão aparecendo de formas diferentes, né? E o conflito é mais comum quando se trabalha um trabalho multidisciplinar e as opiniões dos profissionais são diferentes, né? Mas pensando exatamente no público jovem, no adolescente, eu acho que tem uma dificuldade, né, que é anterior a ser o problema em si, mas a nomear o problema. O jovem chega pra gente com um discurso de tô ansioso e não consegue nomear qual que é o problema que tá passando, qual é o que tá afligindo ele naquele momento, né? O problema é aquilo que incomoda de alguma forma, né? E por isso que o problema é uma perspectiva individual, não necessariamente ele tem um contexto de conflito. Ele pode progredir mas não necessariamente. Se a gente pensar também que o jovem ainda está descobrindo qual é os valores que ele tem para articular, para se definir enquanto ser no universo, ele vai considerar esse conflito sempre, até ele descobrir o que realmente é o seu papel. Entendi. Eu acho que quando a gente tá nesse momento da vida, né, da adolescência, enfim, até no início da fase adulta, a gente lida com muitos problemas e às vezes tem esse problema de não saber nomear os nossos problemas. E isso é muito louco, assim. E às vezes a gente quer jogar as responsabilidades pro outro, né? Eu digo que quando eu fui morar sozinho, né? Não sou daqui de São Paulo, mas eu vim pra São Paulo, vim morar sozinho, vim ter essa experiência. Às vezes acontecem alguns problemas no meu dia a dia. E aí eu só queria... Quando a gente é criança, a gente quer ter mais liberdade. Mas quando a gente é adulta, a gente quer perder um pouquinho dessa liberdade. Falar, nossa, só queria que os meus pais resolvessem os meus problemas, né? E muitas vezes não. Muitas vezes mesmo que tenho que nomear aquele problema, tenho que resolver aquele problema e às vezes estou em conflito interno comigo mesmo, então é muito louco, assim. Eu acho que E acho que o que você traz pra gente também é um conflito de geração, né? A geração anterior quer que a gente tenha essa autonomia de estudar, de sair de casa, mas ao mesmo tempo foram eles que não escutaram as nossas crianças. Exatamente. E a dificuldade, né, acho que historicamente, as crianças nunca terem sido escutadas e agora ter esse espaço de que elas precisam falar, precisam se impor e assumir as responsabilidades e os problemas da vida, vai também desencadeando essa cultura esse conflito geracional que acaba acontecendo por a gente não ter esse processo de resolução de problema desde o começo, desde a adolescência, né? Então, como é que eu chego na fase adulta e vou ser boa em resolução de problemas se eu não tive autonomia na minha infância, se os meus pais não me deram liberdade, se todas as possibilidades de resolver os problemas eles resolveram por mim, né? Acho que grande parte do que a gente trabalha em saúde mental é justamente caminhar para que a pessoa tenha essa autonomia, né? E como fazer isso é individual, assim, é um processo que vai caminhando aos poucos. Sim, e o que você comentou eu acho que é isso mesmo, sabe? A gente não tem aquele processo de... É como se fosse 880, ou a gente tem... Ou a gente tá, tipo, ou a gente não resolve nenhum dos nossos problemas, ou a gente resolve todos os nossos problemas. Não tem um processo, um meio termo, exatamente. E aí que surgem, né, as questões, principalmente relacionadas à saúde mental, enfim. Tá, a gente identificou o nosso problema, assim, e como que, professora Geisa, a gente consegue resolver esse problema? Bom, então, se a gente definiu, né, um problema como uma questão de ordem prática, a gente tem que também ter uma solução prática para o nosso problema, Sim. né? E tomar algumas decisões.
E aí eu acho que o que a Isabela traz é importante. Às vezes a gente reconhece a consequência do problema. A gente reconhece o sentimento que ele gera na gente, a frustração, a raiva, a angústia, a ansiedade. Mas a gente não consegue olhar para o problema e identificar qual que é a causa dele, né? Por que ele está acontecendo? Então, vamos pensar, eu vou continuar nesse exemplo, né, que a gente pensou do baixo rendimento escolar, mas ele pode ser aplicado a qualquer outro problema que a pessoa tenha na vida e queira pensar comigo esse esquema, né? Então, tem um programa, né, que é de um autor português, que é o programa Mais Contigo, né? E ele fala pra gente olhar os problemas e destrinchar. É como se a gente fosse pegando e quebrando esse problema nesse esquema, para que a gente entenda o que está acontecendo. E aí tem as 4 etapas, né? Eu trouxe aqui, eu vejo. Então, assim, o que eu tô observando de fatos da minha realidade concreta, né? Porque daí não é a minha interpretação do fato, é o fato concreto. Eu imagino, né? Então, eu projeto as coisas que podem dar certo, né? Ou até mesmo aquilo que eu tô pensando que, nossa, mas se eu tentar isso não vai dar certo, né? Então, é a minha imaginação na solução do problema, mas também a gente pode pensar que isso pode criar um monstro também, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu não vou resolver desse jeito, porque pode ser que aquela pessoa interprete de outra forma, né? Então também esse imagino a gente tem que ficar mais restrito, né, nas projeções de como a gente vai solucionar. Eu sinto, né? Então aí é aquilo que a gente às vezes sabe muito mais fácil nomear, né? Que são sentimentos que a gente tem. E eu quero, né? Então, o que eu quero a respeito disso? E aí, pensando no rendimento escolar, né? Os fatos observáveis, o que eu vejo que a minha nota não foi suficiente para alcançar o mínimo de 6 no semestre, né? Então, isso é um eu vejo. E aí eu imagino situações, né? Eu imagino possibilidades de como isso pode dar certo. Olha, eu imagino que se eu separar uma parte do tempo, né? Do dia, do final de semana, convidar um colega para estudar comigo, aceitar o reforço escolar que é oferecido, né? Eu imagino que isso possa, de alguma forma, melhorar o meu rendimento, né? E aí a sensação, né, o sentimento, eu tô frustrado, eu tô com raiva, porque, veja, dos meus colegas, do meu grupo, só eu fiquei de recuperação, né? Então, acho que isso também é um sentimento de que aquilo eu não dei conta, né? E eu quero, né? E o que você quer em relação a isso? Você quer dominar a sua nota? Você quer passar o semestre que vem com uma nota adequada? O que você vai fazer em relação a isso, né? Então, acho que pensar esse esquema como eu vejo, eu imagino, eu sinto e eu quero, ele vai favorecer a reflexão, né? O autoconhecimento e a possibilidade de entender que o problema, às vezes, é só um problema, não é um problemão, né? E a gente vai conseguir lidar com ele com as ferramentas que a gente tem. É muito interessante, né? Tipo, essa ferramenta, porque às vezes a gente enxerga o problema como se fosse um monstro. Só que, como você bem disse, né? A gente destrincha o problema, então a gente dilui ele e a gente consegue encontrar uma solução. Porque, né, com a emoção do que tá acontecendo ali, a gente acha que não vai ter como resolver aquilo. Mas tem, né? Sempre tudo tem como resolver. E a gente pensa, né? É uma ferramenta que auxilia, que parece tão simples, mas hoje a evidência, né? Para a gente escrever a revistinha, foi um protocolo de pesquisa e em todas as evidências em relação às intervenções para prevenção do suicídio, a que mais dá resultado e que a gente mais tem evidência é exatamente a resolução de problemas. Então, às vezes, esquematizar o sofrimento psíquico que aquele paciente traz para a gente, junto com ele, e fazer ele olhar para isso, faz com que
ele saia, né, de uma ideação suicida e possa ver outras alternativas e outros caminhos para além do sofrimento que ele tá. Olha só, né? Como é importante essa ferramenta, né? Assim, pode salvar vidas, né? Sim. É muito importante. E aproveitando o gancho, né, já que vocês trouxeram já a história em quadrinhos, a gente tem a resolução de problemas é a habilidade 7 da Histórias em Quadrinhos, e aqui ele comenta tanto a parte do programa Mais Contigo, que a professora Geisa comentou, e aqui também as 4 etapas para a resolução de um problema. Então, dá para vocês preencherem, né? Só relembrando que a História em Quadrinhos tem a versão digital, então todo mundo que quiser, né, seguir, enfim, olhar a História em Quadrinhos consegue na internet. Então a gente falou bastante sobre problemas, sobre como resolver os problemas, né, as 4 etapas da resolução de problemas e um conflito. Como que a gente consegue resolver um conflito? Bom, então, eu gosto muito de um autor, né? E eu vou falar assim um pouquinho de 2 teorias, uma para dizer o que é o conflito, né? Então a gente falou lá que o conflito é uma oposição de valores, mas tem um autor que é um filósofo que chama Axel Honneth, que ele vai falar que assim, o conflito ele se estabelece quando a gente entra numa luta por reconhecimento. Então, por que o conflito ele acontece? Ele separa, né? Então, ele vai pegar outros autores para pensar a respeito, mas ele fala assim, olha, quando eu não tenho reconhecimento na esfera do amor, eu entro num conflito. Quando eu não tenho um reconhecimento na esfera do direito, eu entro num conflito. E quando eu não tenho um reconhecimento na esfera da solidariedade, eu entro num conflito. Então, também vamos pensar exemplos de adolescentes, né? Porque, assim, é o nosso público-alvo desse projeto. Por exemplo, às vezes eu tô numa relação amorosa e a pessoa rompe o relacionamento comigo. Então, ali pode ter um conflito. Por quê? Porque eu tive negada aquele sentimento de amor que a pessoa poderia nutrir por mim, né? Então, esse é na esfera do amor. Vamos supor que um grupo de adolescentes, vamos pensar agora na esfera do direito, o que causa o conflito, né? Essa luta por reconhecimento do direito. Vamos supor que os adolescentes queiram fazer uma mostra de hip hop e slam na escola, e aí eles não são apoiados pela gestão da escola, porque eles falam, não, olha, a gente apoia as Olimpíadas de Matemática, a gente apoia esporte, mas isso não está previsto, né? Então, ele se sente não tendo o direito de exercer aquela sua vontade e a sua própria gosto, né, musical, de atividades de lazer. E aí, na solidariedade, é como se a gente não tivesse reconhecido aquilo que... E uma coisa importante, no direito, todo mundo é igual. Então, não tem gradação. O mesmo direito que eu teria de me apresentar no intervalo da escola, você também teria, tá? Então, isso não se mediria de forma diferente entre as pessoas. E na solidariedade, não. Eu vou ser reconhecida, eu vou ter uma estima social por aquilo que eu sei fazer de bom. Então, eu sou uma enfermeira, e aí eu tenho esse reconhecimento social como uma boa enfermeira, você como um bom estudante, ela como uma boa fisioterapeuta, um outro como um bom mecânico. Então, é na esfera da solidariedade, é nessa perspectiva daquilo que me diferencia de você, mas que a gente também tem as possibilidades de ser valorizado de forma igual. Tá? Então, isso seria o conflito nessa perspectiva, tá? Uma luta por reconhecimento, seja ela nas relações amorosas, nas relações do direito e nas relações sociais, de solidariedade. E aí, como que a gente resolve, né, o conflito? Bom, também tem alguns esquemas, como esse do programa, né? Que a gente pode estabelecer como que a gente vai resolver esse conflito. E aí, uma outra forma de pensar como resolver o conflito é a partir da comunicação.
Então, eu vou trazer... É uma forma bem simplista de falar sobre uma teoria da comunicação, mas a gente pode pensar nisso. Então, por exemplo, se eu quero resolver um conflito de forma rápida e assertiva, eu não vou considerar o outro. Eu vou, às vezes, ser até violenta na minha forma de comunicação, né? Mas, se eu prezo por manter a relação com você, eu vou tentar estabelecer um diálogo a ponto de a gente nem chegar a pensar como que resolveria aquele conflito, mas é te ouvindo e me ouvindo e chegando num ponto que às vezes a gente nem sabe que existe, porque é só nessa comunicação que a gente vai conseguir chegar num ponto que seja adequado para ambos, que a gente vai resolver esse conflito. Então, esses esquemas, por exemplo, é a assertividade e cooperação. Quanto mais assertiva eu sou, eu vou mais naquela perspectiva de resolver ganhando a situação de você. Quanto mais cooperativo eu sou, eu vou tentar resolver da melhor forma que fique bom para ambos, tá? Então, e aí a gente pode, a partir dessa assertividade ou cooperação, pensar nessa estrutura de comunicação. Então, esse autor da teoria do agir comunicativo, ele fala assim que existem 2 tipos de comunicação. Uma que é estratégica e instrumental e outra que é dialógica. Vamos pensar na situação da pessoa com baixo rendimento escolar e aí os pais estão... o adolescente entra num conflito com os pais porque os pais querem que ele estude todo final de semana, mas ainda tem o show que ele ama e que ele queria ir. E os pais estão querendo que ele não vá no show porque ele não atingiu a nota. Então, os pais podem ser extremamente estratégico e instrumental e falar assim, você não vai, ponto, acabou. Tá? Eles foram super assertivos, mas nada cooperativos com o filho, né? Uhum. E a outra forma de resolver esse conflito com o filho é falar assim, tá bom, olha, você não atendeu as expectativas da nota da escola, sua média tá 5, a média mínima é 6, e você ainda tem o show para ir no final de semana, como que a gente vai fazer com isso? E aí o filho pode pensar, olha, eu vou acordar cedo, eu vou estudar num período de tal a tal horário, vou me organizar assim, mas eu ainda quero ir no show. E aí chegar numa forma, tá bom, não, mas olha, aí a mãe, o pai, né, os responsáveis vão falar, não, olha, mas só estudar 1 hora não vai ser suficiente. Então vamos usar outras estratégias. Você vai também pedir ajuda para o seu colega, começar a estudar com ele, ou vai na recuperação, não, mas no suporte que a própria escola, o reforço que a própria escola oferece, e aí, pelo diálogo, eles vão estabelecer uma forma de resolver esse conflito, né, que fique bom para ambos. Os pais vão ficar mais, né, seguros de que o filho está conseguindo atingir a nota e o rendimento escolar, mas também não vão proibir que o adolescente vá no show, por exemplo. Tá? Então, essa seria uma forma. E aí, gente, a comunicação é a base de tudo, né? Ou, se a gente faz uma comunicação muito mandatória, muito autoritária, a gente tá abrindo mão da cooperação, né? E de chegar num consenso que fique bom para ambos, né? Não, eu acho... Você deu uma aula pra gente, muito obrigado, assim, sobre a resolução de conflitos, né? E é engraçado que a gente acaba, depois que a gente conhece a história em quadrinhos e vê as demais habilidades, a gente começa a pegar várias habilidades e saber a importância delas, né, até na resolução de conflitos. Por exemplo, você falou muito da comunicação, a gente tem a comunicação eficaz, então a maneira como eu vou falar com o outro, mas assim, eu preciso me conhecer para saber quais são os meus limites, quais são as coisas que eu consigo
tolerar mais um pouco ou não. Então, assim, tem a questão do autoconhecimento, a questão também do autocuidado, né? Tem a questão da comunicação eficaz, de eu ter empatia com o outro. A empatia também é uma habilidade de vida, então... Tá tudo integrado, né? Tudo integrado, e por isso que é lindo, é um projeto muito legal, e assim, espero que vocês de casa leiam e se interessem cada vez mais pelo tema. E Isa, assim, eu acho que no contexto de jovens, um dos maiores conflitos que eles podem ter é em relação às amizades, né? Como que você teve algum conflito com algum amigo seu, tipo, durante a sua vida, assim? Ou, tipo, viu de longe, sei lá, amigos seus brigando e você teve que mediar ali os conflitos? Tem algum exemplo, assim, pra dar? Ou até hoje, né, na residência, você tá trabalhando com saúde mental, algum jovem chegou pra você com essa demanda, tipo, de conflitos de amizade? Acho que os jovens que chegam para mim, né, a grande dificuldade de reconhecer o conflito é que antes eles não reconhecem qual é o problema. Né, eles chegam sempre com as demandas de já apresentar sintoma. Então, já tô ansioso, já tô deprimido, não tô dando conta da escola, né? Nunca chega na perspectiva de eu tenho esse conflito, né? Eles não conseguem nomear isso. Então, acho que pra gente chegar até o ponto da resolução do conflito, a gente precisa pensar primeiro em como identificar esse problema, nomear ele e seguindo os passo a passos aí, talvez do programa seja uma saída para que esse jovem vá nomeando isso. Mas dificilmente ele já chega com isso pronto, né? Com isso já como uma demanda para ser resolvida. Tá, e vamos supor que eu, né, consiga chegar nessa etapa de... Eu identifiquei o meu problema e eu identifiquei que eu estou em conflito com um amigo meu, por exemplo. E aí eu tento usar as ferramentas de nomear, da comunicação, e mesmo assim eu não consiga resolver esse conflito com ele. O que eu faço, assim? Então, tem algumas coisas, né, que a gente fala, até que vem da área da administração. Eu disse para você, né, que eu sou da área da enfermagem, trabalho com gestão de pessoas, e aí tem, né, as formas de resolver o conflito. Uma coisa é você fazer o enfrentamento, né, você tenta. Não conseguiu, tem uma outra forma, o evitamento. Talvez aquela não seja uma boa hora. Né? E aí o evitar não significa não trabalhar mais nunca mais esse conflito. Significa que você vai dar um tempo para você maturar essa ideia, para o seu colega maturar essa ideia, e depois num outro momento, quando você e ele estiver, né, mais disponível para lidar com aquele conflito, vocês voltarem a conversar a respeito. Né? E aí eu acho que a gente entra numa questão que é importante falar da adolescência, né? Da infância e da adolescência, porque a solução dos problemas e a resolução dos conflitos, né? Muitas vezes a gente, quando é criança, eu tenho filhos pequenos, né? Ou adolescente, a gente é muito imediatista. A gente acha que tem que resolver naquele momento e ponto. Né? E aí você vai falar com algum adulto em geral, ele fala, calma, respira, né? Dá um tempo. Então isso também é uma forma de lidar com o conflito, porque às vezes a gente quer resolver no calor da emoção, a gente quer sair daquela situação, daquele encontro com aquilo lá resolvido, mas não vai ser assim. Então ter a paciência, né, de respirar, de dar um tempo, de esfriar as ideias, pensar com empatia o que é o sentimento do outro, por que ele não quis conversar comigo, por que ele não quis resolver, né? Pensar o quanto que isso também me fere. E aí, quando eu vejo o outro e me vejo, né, eu vou tentar resolver depois, em outro momento. Tem uma frase que fala assim, professor gosta, tá? Acho que é Epicuro. A gente nunca entra 2 vezes no mesmo rio, porque nem nós somos o mesmo, nem o rio é o mesmo. Então, no segundo momento, com a cabeça fria, você vai tentar resolver aquele conflito, né? Munido de mais pensamentos, de mais maturidade, de tentar pensar a perspectiva do outro, né? E aí então você
tenta num segundo momento. E a pessoa também tem o direito de ter o tempo dela para maturar as ideias. De repente, deixa de lado aquela amizade que poderia ter sido e não foi, em que em outro momento vocês constroem algo junto. Não, isso que você comentou é muito importante. E já puxando um gancho daquilo que a gente falou no começo, né? Que às vezes a gente acha que acontece uma situação, às vezes a gente acha que é um super problema, e aí depois, na hora da raiva, a gente pode até falar coisas pra outra pessoa que a gente tá magoado, né? A gente não sabe lidar um pouquinho com a nossa emoção, então a gente tá magoado, a pessoa fez alguma coisa pra você, aí você já quer confrontar ela, e já começa a usar palavras ali que às vezes pode chatear, e aí acaba que o problema, na verdade, só aumenta. E aí depois, quando você passa a raiva, né? Você consegue lidar lá, se organizar. Às vezes você vai observar e ver que aquilo nem é às vezes nem foi um problema tão grande assim, ou às vezes a pessoa nem teve a intenção de fazer aquilo, mas aconteceu, enfim. Então eu acho que esse momento de você parar, sentar, refletir, falar, nossa, será que eu quero cultivar essa amizade? Ou às vezes também é uma pessoa que já tá errando com você há muito tempo, né? E talvez você ter aquela pessoa do seu lado não seria uma coisa tão interessante. Então é importante, eu acho, que a gente parar, conversar com a pessoa no momento posterior, igual você falou, nem você e nem a pessoa vai ser a mesma, né? Ambas vão ser pessoas diferentes no futuro. Então... lidando com aquela situação de forma diferente. Sim. Né? Uma coisa que eu pensei, né, quando você falou do evitamento, né? Eu pensei numa frase aqui que eu levo comigo, assim, né? A vida só tem vida quando se dá vida, né? Eu aprendi essa frase com meu pai. E realmente, tipo, quando tem um conflito, sabe? Em relação a valores ali, entre as pessoas, o nosso instinto é sempre estar na defensiva, né? Mas eu acho que tem situações que a gente não precisa, sabe? Não precisa dar vida para aquela situação, né? Porque se a gente dá vida, aquele problema vai ter vida. Então, eu acho que tem situações que a gente pode evitar, né? E eu acho que aí a gente volta um pouquinho na comunicação, né? Porque, assim, nós estamos num mundo muito polarizado, né? E as pessoas estão muito preocupadas em se comunicar para convencer o outro de que sua perspectiva é a certa. Então, a gente entra em conflitos por perspectivas políticas, por perspectivas geracionais, né? Diferenças geracionais. Sim. Por quê? Porque a gente tá com aquela ideia de que é o convencimento do outro que vai me trazer paz. Que eu tô certo e eu preciso mostrar pra todo mundo que eu tô certo. Eu estou certo e você está errado. Então, quando eu convenço você de que você tá errado e que eu estou certo, eu fico feliz. Mas a comunicação não é isso. A comunicação é conexão. Eu quero manter um relacionamento com você. Então, eu vou apresentar as minhas ideias e se você não concordar, eu vou respeitar as suas ideias. Né? A gente não precisa colocar em oposição e dizer eu tô certo e você tá errado. Né? Pode ser que daqui a pouco você me convença de que parte do que você pensa é correto, tem proximidade com os meus valores. Pode ser ao contrário, nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado por esse lado. Né? Então, assim, a gente se comunica para se conectar, né? E não para fazer o outro adotar a nossa perspectiva, né? O convencimento. Sim. Gente, gostei muito desse episódio. A gente conseguiu falar sobre várias habilidades de vida, sobre a empatia, o autoconhecimento, o relacionamento interpessoal, a comunicação eficaz, a resolução de problemas e muitos outros. Então eu queria agradecer de coração que vocês, pelo episódio de hoje, pela presença de vocês. Vocês querem complementar com alguma coisa, dar alguma dica pro pessoal lá em casa que tá assistindo esse episódio, né? Ou... eu acho que é ver a cartilha, né, Isa? Aproveitarem a revistinha. E aí, assim, no próximo problema que tiver, seja ele de que ordem, né, aconteça, tenta estruturar nas 4 etapas, para ver se te ajuda a fazer uma reflexão e colocar em perspectiva que tá. Então, o problema é esse, né? Em perspectiva, qual que é seu objetivo em relação a esse problema? E aí, ver se isso ajuda. Então, fica a dica aí para usar de forma bastante prática num problema que tenha
logo depois que ouça o episódio. Exatamente. E se caso mesmo a pessoa vendo a história em quadrinhos, fazendo as 4 etapas, eu vejo, eu imagino, eu sinto, eu quero, não resolver o seu problema, ou às vezes está em conflito interno, aí eu acho que é importante a pessoa buscar ajuda, né? Buscar, aí vem muito do que a Isa faz, do acolhimento, da pessoa, de fazer a pessoa entender qual problema ela está passando, ou às vezes... Eu, por exemplo, já fiz muito na minha vida sessões de terapia, né? E às vezes era muito legal, porque eu ia na minha psicanalista e aí eu chegava e falava, nossa, eu tô com tal situação e tal. Chegava toda desesperada, aí no final da consulta, assim, no final da conversa, eu entendia que às vezes o problema tava só na minha cabeça, nem era tipo assim, uma grande coisa, sabe? Então, eu acho que também, se a gente não consegue lidar com as nossas emoções e com os nossos problemas, a gente pode buscar ajuda nos seus pais, se for um exemplo, ou buscar até ajuda externa, né? Pessoas que você confia, né? Pode não ser necessariamente os pais, mas pode ser um colega, né? Que você sempre ouve, né? Buscar ajuda sempre ajuda a entender melhor o problema. Sim. E você, Isa, quer comentar mais alguma coisa? Só agradecer pelo convite, muito bom escutar todos, participar, né, dessa iniciativa. É isso. Você, Bia? Eu agradeço a presença de vocês. Foi muito bom ter essa conversa, muito importante, né? E a gente agradece a vocês que estão acompanhando a gente, que estão lendo a história em quadrinhos. Em breve, né, o aplicativo. Vem aí o aplicativo. E é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio.